Bom, vamos lá então. Então, a gente já começou a trabalhar processo administrativo previdenciário, já falamos da sua fase inicial, do impulso inicial, e agora vamos começar a trabalhar a fase instrutória do processo administrativo previdenciário. O que se faz, ou qual é o escopo da fase instrutória? É a coleta do material probatório necessário para o reconhecimento do direito vindicado pelo segurado. Então, o que se faz na fase instrutória é coleta de material probatório. O que interessa na fase instrutória é municiar os autos com o melhor acervo probatório possível para a elucidação das questões de fato inerentes ao requerimento administrativo e indispensáveis para a análise, para a apreciação desse requerimento administrativo. Então, é etapa de coleta de provas. Falando em provas, de quem é o ônus da prova no processo administrativo previdenciário? É do segurado. Então, muita gente esquece disso. Eu canso de pegar na procuradoria ações assim. O autor vem na petição inicial dizendo assim, olha, eu trabalhei nas empresas A, B, C e D. Só que a empresa A não anotou minha carteira. E aí o INSS não computou. Aí eu digo na contestação, porra, meu amigo, claro que não computou, né, cara pálida? Porque se você não apresenta prova de que o fato aconteceu, como é que o INSS vai saber que você trabalhou ali? Então, o ônus é seu. Se você tem um fato que lhe interessa ser reconhecido, faça a prova de que esse fato é verdadeiro. O ônus da prova é seu. Para te facilitar, para te desonerar, para aliviar o peso aqui do teu ombro, o que o artigo 29A diz? A gente já estudou. Existe um cadastro de informações previdenciárias, o CNIS, e tudo que esteja ali lançado presume-se verdadeiro. Então, se as suas informações previdenciárias estão todas bonitinhas lançadas no CNIS, que bom. O seu esforço com prova vai ser nenhum, zero. Está tudo ali, ó. Concessão quase que automática pelo INSS. Agora, se o teu CNIS está todo em frangalhos, faltam informações desencontradas, informações extemporâneas, informações conflitantes umas com as outras, isso acontece com muita frequência. De quem é o ônus para a prova dos fatos inerentes à sua situação jurídica? É do segurado. Aí o autor, na petição inicial, quando vai para o judicial, ele diz assim, mas o INSS poderia ter investigado, poderia, mas o ônus não é do INSS. Entenda isso. O que é ônus? É a faculdade de promover uma conduta, de tomar uma conduta que atenda ao seu interesse. E quando você não cumpre o seu ônus, você suporta a consequência negativa ao seu interesse. É igualzinho a gente aprende em processo civil. Só que as pessoas esquecem. Aliás, o brasileiro, em geral, não gosta muito de ser demandado com deveres jurídicos. É da nossa cultura. Achar que sempre é uma coisa meio paternalista. Alguém tem que nos proteger, alguém tem que fazer por nós. Ah, Igor, mas a nossa população, em geral, ela é muito pouco esclarecida. Em geral, essa população não sabe o que tem que juntar, não sabe que material probatório levar, ela não tem documentos, ela não tem provas, ela é muito desassistida. Eu estou de acordo. Para isso servem defensoria pública, para isso servem os advogados. A advocacia tem um papel de acesso à justiça e de acesso à legalidade. Para isso, os técnicos e analistas previdenciários têm o dever de orientar os segurados, mas o ônus de produzir as provas é dos segurados. E quando o técnico ou o analista se depara com alguma dúvida, uma questão nebulosa, alguma questão de difícil elucidação,
o INSS pode, é uma faculdade, formular exigências a cargo do segurado. Então, é uma cartinha de exigência que a exigência é um ato incidental, é uma ocorrência incidental no âmbito de um processo administrativo disciplinar, pelo qual o INSS impõe ao segurado a produção de uma prova suplementar que ainda não esteja revelada nos autos. Então, é muito comum que uma pessoa entra lá no meu INSS, faz lá o requerimento administrativo, vem uma carta de exigências. Aí o técnico ou analista previdenciário diz assim: senhor fulano, para perfeita análise do seu requerimento, instituo fixo prazo de 15 dias para que o senhor apresente termos de rescisão do contrato de trabalho com a empresa tal, ou que apresente o PPP demonstrando as condições ambientais junto à empresa X, ou que apresente certidão de casamento, ou certidão de óbito do instituidor de uma pensão, ou que apresente, sei lá, um documento que esteja faltando ali. Tá? Então, acontece bastante essa imposição de exigências a cargo dos segurados. Ainda falando de produção de provas na esfera administrativa, vamos falar um bocadinho da justificação administrativa. O que é justificação? É um mecanismo de produção de prova oral no bojo de um processo administrativo previdenciário. Em geral, no processo administrativo previdenciário, as provas são documentais. Porém, existe a possibilidade da coleta de prova oral. E esse mecanismo, esse meio, é a justificação administrativa. Então, a justificação administrativa, a JA, como é carinhosamente sintetizada, serve para que uma pessoa viabilize a oitiva de testemunhas, viabilize o seu próprio depoimento pessoal. Enfim, esses depoimentos, essas provas orais são reduzidas a termo e passam a permear o processo administrativo, passam a integrar o acervo probatório daquele processo administrativo. Acontece com bastante frequência em requerimentos administrativos de concessão de pensão por morte a companheiros, porque a relação é quase sempre muito informal, faltam documentos, e aí um dos mecanismos de prova de que aquele casal era um casal em união estável é o depoimento das testemunhas via justificação administrativa. Até pouco tempo atrás, o INSS fazia também a entrevista rural para caracterização de segurado rural, mas essa é uma prática que foi repelida, com muitas críticas, mas foi repelida do regulamento. Tá? Hoje em dia não é mais uma prática adotada. Eu achava que era uma prática ótima você entrevistar o segurado rural, ver se ele tem calo, ver se ele entende do manejo, do plantio, da colheita, das técnicas agrícolas, para ver se ele é verdadeiramente um agricultor ou se é um farsante. Eu achava muito bom. Mas não é mais uma prática adotada. Outro meio de prova interessante e importante é a análise médico-pericial, que vai acontecer no requerimento de concessão de benefícios por incapacidade, né, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, principalmente. Então, o requerente tem que passar pela avaliação médico-pericial para ver se ele está incapaz, se a incapacidade é total, se é parcial, se é permanente, se é provisória. Tudo bem, também tem análise pericial no auxílio-acidente, sei que tem. Também tem no BPC-LOAS para deficiente, ok. E existe uma outra espécie de análise médico-pericial, que é da viabilidade, da análise de viabilidade das aposentadorias especiais. Então, é um procedimento, uma etapa do procedimento em que um médico perito federal faz a análise técnica do PPP apresentado pelo segurado para verificar se cabe ou não a contagem especial daquele período contributivo. A gente estudou isso bastante na aula sobre aposentadoria especial. Que é bem técnico mesmo, é uma diligência bem técnica, uma
uma ocorrência, uma intercorrência bem técnica no âmbito do processo administrativo previdenciário. Além disso, falando em diligências, são possíveis também outras diligências, inclusive diligências externas. Então, um técnico previdenciário pode visitar uma empresa, coletar documentos no âmbito de uma empresa, um perito médico oficial federal pode visitar um pátio de uma fábrica para fazer uma análise ambiental de agentes nocivos. Podem haver diligências junto a órgãos oficiais externos, junta comercial, registro civil de pessoas jurídicas, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, conselhos de classe, né, conselhos profissionais. Então, o INSS pode disparar esses ofícios e, com base nas suas respostas, vai obter meios muito mais seguros para a decisão. Por exemplo, alguém diz, trabalhei na empresa tal, de 1980 a 1995. Aí, quando o INSS manda um ofício para a junta comercial diz assim, a empresa foi fundada em 1988. Porra, se a empresa foi fundada em 88, como é que esse cara vem dizer que trabalhou lá desde 1980? Fraudador. Aí você começa a montar um quebra-cabeça mais instruído com base nessas diligências. Por fim, a depender do benefício, também é cabível uma avaliação socioeconômica ou avaliação social. Requerimentos de BPC-LOAS, em especial, dependem dessa aferição econômica. Auxílio-reclusão também, né, por ser de segurado em favor de dependentes segurados de baixa renda, mas, em especial, os requerimentos de BPC-LOAS exigem essa aferição social e essa avaliação técnica por assistentes sociais. Concluída a etapa instrutória, passa-se à decisão administrativa. Primeiro ponto, tem prazo? Olha, eu recebo uma enxurrada de mandados de segurança toda semana em que o impetrante diz assim, o INSS está demorando muito para decidir o meu requerimento administrativo. E demora mesmo. Já vi requerimentos sem resposta por 8 meses, 10 meses, 1 ano. Tem um prazo? Bom, pelo que está no regulamento, o prazo máximo de apreciação do requerimento administrativo após o desfecho, o encerramento da instrução, é de 45 dias. Em geral, os juízes concedem a segurança, julgam procedente o mandado de segurança e renovam o prazo para que o INSS decida em 30 ou 60 dias, mas aí já sob pena de multa judicial. É muito comum que isso aconteça, aqui na minha experiência, pelo menos, é uma ocorrência muito frequente, a impetração de mandado de segurança pelo segurado, né, pela pessoa física, dizendo que, olha, o INSS está demorando um bocado de tempo para apreciar meu requerimento administrativo, estou aqui esperando, ele não diz nem que concede nem que indefere, está me deixando no vácuo. Então, impetra-se o mandado de segurança contra ato omissivo ou contra comportamento omissivo do gerente executivo do INSS e quase sempre esse mandado de segurança é julgado procedente pelos juízes. Tá? Agora tem certas malandragens abjetas que a gente tem que discutir. O que é essa história de indeferimento forçado que eu estou colocando aqui? É o seguinte. O sujeito faz um requerimento administrativo. O INSS impõe uma exigência. E o sujeito... vou atender exigência nenhuma não, vou deixar passar em branco. Deixa passar em branco. Qual é o recado que ele está dando para o INSS? Eu estou sendo desleixado, eu não estou sendo... eu não estou tendo afinco, não estou tendo uma participação leal no processo administrativo, estou desinteressado. O que o INSS há de fazer? Extinguir o processo administrativo sem apreciação do mérito. É isso.
Mas qual é o interesse do segurado de fazer isso? Olha só a malandragem do mal. Ser gente do mal. O segurado faz o requerimento administrativo, instrui mal e porcamente, pessimamente, com pouquíssimos documentos, quase nada. O INSS abre exigência, instaura exigência, o segurado deixa no vácuo, não responde nada, e aí o INSS não vai conceder o benefício, claro que não vai conceder. Aí depois esse mesmo segurado vai bater na porta do judiciário, dizendo, opa, puxa, fiz um requerimento perante o INSS, o INSS não me concedeu. Claro que não concedeu. Claro que não concedeu. Estava mal instruído, não tinha documento, não tinha prova suficiente, o INSS fez bem. O nome disso é indeferimento forçado. Aí você vai me perguntar, pô, mas por que o segurado, em vez de resolver rápido ali junto do INSS, por que ele é tão desidioso no processo administrativo e deixa para brigar no processo judicial? Talvez seja porque haja o interesse do advogado desse segurado de judicializar para receber honorários advocatícios, né? Será? Pensa nisso, fica aí para vocês refletirem. Pode ser uma hipótese. A gente precisa estudar isso mais a fundo. Não estou a afirmar também que, se estivesse perfeitamente instruído, que necessariamente a decisão administrativa do INSS seria perfeita, indefectível. Era uma decisão proferida por seres humanos, por técnicos e analistas. Humanos que somos, falhamos e erramos. O que não se pode admitir é o indeferimento forçado da conduta. Vou ser desleixado no administrativo e deixar para juntar tudo que eu tenho para juntar só no processo judicial. Aí não. Aí eu acho até que está na fronteira da litigância de má-fé. A rigor, eu defendo isso nas minhas petições, nas minhas contestações judiciais. Eu acho que esse comportamento é um comportamento abusivo. É exercício abusivo do direito de ação. Bom, por outro lado, o regulamento, o decreto 30.048 e a instrução normativa 77 afirmam que o segurado tem sempre direito ao benefício que lhe for mais vantajoso. Se ele requerer um benefício do tipo A, mais o benefício do tipo B lhe for mais vantajoso, o INSS tem que lhe informar, lhe esclarecer, fazer simulação e confrontar a simulação dos cálculos e lhe dar a oportunidade de optar pelo benefício mais vantajoso. E quase sempre o benefício mais vantajoso é mais vantajoso sob o ângulo econômico, né? Então, é uma norma que, nesse ponto, o INSS falha muito no cumprimento. Falha muito no cumprimento. É papel do advogado, por outro lado, na hora de atender o seu cliente, na hora de formular o requerimento administrativo, já direcionar o requerimento administrativo para o benefício ou para o método de cálculo que parecer mais vantajoso para o seu cliente. Tá? É uma boa prática advocatícia e é uma boa prática administrativa a cargo do INSS monitorar todas as hipóteses possíveis, informar ao segurado, esclarecer ao segurado e lhe dar o direito de optar pelo que ele entender mais vantajoso. O que é a reafirmação da DER? Reafirmação da data de entrada do requerimento. O que é isso? É uma hipótese em que o INSS olha para o requerimento e diz assim, olha, seu João, você fez o requerimento no dia 10 de outubro de 2018, dia X. Se você tivesse feito esse requerimento em maio do ano seguinte, na data Y, você já ia cair no artigo 29C, seu benefício de aposentadoria não ia ter fator previdenciário. Você ia cair na pontuação 96. O que é a reafirmação da DER? Quando você pergunta para o segurado, meu amigo, o que você prefere? Receber o benefício desde 2018 com um valor menor ou receber um valor mais para frente superior? Aí o segurado vai dizer, não, eu prefiro uma renda maior, projetando para o futuro a data de início do benefício. Então, eu vou reafirmar o meu requerimento. Esse requerimento que eu fiz aqui, desconsidera. Finge que eu requeri só na data seguinte, tá bom? E aí o meu benefício vai ser concedido dessa data para frente, com uma renda
melhor para o meu bolso. Fica bom para todo mundo. Tá bom? É uma opção que o INSS deve abrir ao segurado para que ele escolha o que for mais conveniente para os seus interesses. E na hora de decidir? Na hora de decidir, cabe ao analista, essa é uma decisão que compete ao analista, lembra? Apresentar os fundamentos de fato e de direito que motivam a decisão de concessão ou de negativa do benefício. Então, é um ponto em que a administração pública brasileira falha muito. A fundamentação das decisões é muito precária em geral, especialmente as decisões de indeferimento do benefício. Olha, eu cansei de ver. Eu, que trabalho com isso há 15 anos, eu até hoje vejo decisões administrativas, eu olho para a decisão e não consigo entender por que o INSS indeferiu o benefício para esse sujeito. Imagina para o leigo. Não vai entender nunca. Então, o INSS tem o dever de apontar minuciosamente cada um dos motivos, cada um dos fundamentos fáticos e jurídicos que levam à concessão ou ao indeferimento do requerimento administrativo. Isso encontra fundamento também, encontra respaldo lá no artigo 50 da Lei 9784. Lembra? Você deve ter estudado em administrativo. Todo ato administrativo que implica em rejeição de direito subjetivo deve ser motivado. O INSS decidiu, mas o segurado não concorda. Quer impugnar. Existe recurso administrativo no processo administrativo previdenciário? Existe, sim, senhor. Existe a possibilidade de interposição de recurso administrativo, observado o prazo de 30 dias corridos, contados a partir da notificação ao segurado. Esse recurso administrativo é dirigido a quem? Ele é distribuído a uma junta de recursos administrativa, que é um órgão externo ao INSS, atrelado à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia. Tá? E essa junta de recursos vai ser um órgão colegiado que vai reanalisar, à luz dos fundamentos do recurso administrativo, o ato de concessão ou de indeferimento do requerimento inicial do segurado. Então, uma reanálise numa segunda instância administrativa, digamos assim. Tá bom? Existe uma terceira instância administrativa, que são as câmaras de julgamento. Tudo isso está lá no material de vocês, devo ter colocado lá no material das aulas. Então, primeira instância, Agência da Previdência Social. Segunda instância, Junta de Recursos. Terceira instância, câmaras de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Dali para cima não tem jeito. Ah, mas eu continuo não concordando com a decisão administrativa. Resta para você a via judicial, não tem jeito. Uma hora vai acontecer o que a doutrina chama de coisa julgada administrativa. Eu odeio essa expressão porque decisão administrativa não transita em julgado, porque ela é sempre modificável e controlável via judicial. Controle judicial do ato administrativo não permite dizer que o ato administrativo é perene, que ele é de mármore. Não, ele pode ser revisado e controlado na via judicial. Falando em via judicial, se o segurado interpõe recurso administrativo e, ao mesmo tempo, ajuiza uma demanda judicial, isso implica em desistência tácita do recurso administrativo, tá? Salvo engano, artigo 126 da Lei 8.213. Então, não pode, vou atacar nas duas frentes. Vou interpor recurso administrativo para a junta de recursos e, ao mesmo tempo, já vou ajuizar a ação judicial. Não. Optou pela via judicial, isso implica em desistência tácita de recurso administrativo. Além dessa desistência tácita, o segurado pode atravessar uma petição dizendo assim, eu interpus um recurso administrativo aí, mas não quero mais não. Me esquece, vou aceitar a decisão, então vou brigar na via judicial, não quero mais brigar na via administrativa. Por fim, lembro que as decisões proferidas pelo INSS na via administrativa, seja na agência, seja via recurso administrativo, essas decisões são imperativas. Então, o INSS não pode se recusar ao cumprimento de uma decisão proferida.
na etapa decisória ou na etapa recursal, pelas câmaras de julgamento ou pelas juntas de recursos da Previdência Social. É um problema crônico também. Eu canso de ver, o sujeito vai na agência, a agência indefere. Aí ele interpõe recurso administrativo. A junta de recursos reconhece o direito do fulano. O processo volta para a agência para implantar o benefício. E a agência não implanta o benefício, ela briga, ela não pode. O INSS é obrigado a acatar e a cumprir fielmente as decisões da Junta de Recursos ou, eventualmente, da Câmara, da CAGE, da Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Bom, sobre o processo administrativo previdenciário, acho que eu estou satisfeito. Vou parar esse slide. Na próxima, a gente fala de processo judicial previdenciário. Minha vida há 15 anos. Até lá.